Está no ar o movimento pentecostal. A maior criação de Deus não são as estrelas cadentes ou as imensas montanhas cobertas de neve. É o plano eterno para resgatar e glorificar os filhos dele. Não perca no programa de hoje. Graça divina continua operando feitos notáveis no meio do povo de Deus. When God calls you and you obey, He's reward that. O pastor José Wellington Bezerra da Costa tem uma mensagem de fé e esperança para você. A solução para todas as dificuldades está na pessoa de Jesus. Ele, Jesus, é a solução, é o ponto número 1. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode resolver não só a crise do governo, não só a crise moral do povo, mas ele pode resolver também a sua crise espiritual. No momento de louvor, Ministério Hebron canta Anseio por Ti. Enche esse lugar com a tua glória, Deus, com a tua unção, com a tua nuvem. Anseio por Ti. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Chegou! CPAD de Portas Abertas. Uma mega promoção com descontos arrasadores de até 70% em livros, bíblias, CDs e DVDs. Mas é somente no sábado, dia 9 de março, de 8 horas da manhã até às 8 horas da noite. Não perca essa oportunidade. Aproveite! Acesse o site cpad.com.br ou ligue para 0800 021 7373. CPAD de Portas Abertas. Algumas palavras do texto bíblico, quando traduzidas para o português, perdem parte do seu significado original. Para auxiliar nesse problema, chegou a Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. São diversos recursos que tornam esta obra inigualável em sua categoria. Notas do texto, dicionário de Strong Hebraico e Grego, comentários exegéticos adicionais, nova edição Almeida, revista e corrigida, introdução a cada livro da Bíblia, auxílios léxicos e gramaticais das palavras do Antigo e Novo Testamento e códigos das palavras-chave no texto bíblico. Bíblia de Estudo Palavras-Chave Hebraico e Grego. Um produto com a qualidade CPAD. Tomé chegou com dúvidas. Jesus não o rejeitou. Moisés teve as suas reservas. Deus não lhe mandou para casa. Jó teve as suas lutas. Deus não evitou a ele. Paulo teve os seus momentos difíceis e Deus não o abandonou. Deus nunca rejeita o coração sincero. Perguntas difíceis não embaraçam a Deus. Você pode não achar todas as respostas, mas com certeza ficará satisfeito ao ter um encontro pessoal com o Mestre dos Mestres, Cristo Jesus. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. Cada vez que a palavra de Deus é pregada, a nossa devoção em Cristo é fortalecida. Nesta semana, o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa, tem uma mensagem de fortalecimento espiritual para você e para toda a sua família. Amados, eu queria convidá-los para que vocês abrissem as vossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17 e o versículo 1, assim está escrito. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Neste momento histórico, a Bíblia nos mostra que Israel experimentava dias difíceis. Havia uma crise generalizada
em todos os fatores da vida de Israel. A nação estava dividida, pois uma parte obedecia à orientação do rei chamado Tibni e a outra seguia a Onri. E, desta forma, nesta crise de governo, também o povo procurou adorar muitos deuses. A idolatria aumenta não somente o pecado do povo, mas a própria ignorância do povo. E o resultado é que o Onri morreu e o seu filho, por nome Acabe, reina no seu lugar. E este senhor fez um casamento um tanto estapafúrdio. Ele casou-se com uma moça que não era da sua linhagem, não pertencia ao seu povo, não tinha os seus mesmos costumes, não cria no seu mesmo Deus, significa que era de um outro povo e de uma outra religião. E aquela moça que veio para morar com seu esposo, ela trouxe consigo uma fé e um costume do seu próprio povo que era idólatra. E ela trouxe então o nome de um ídolo. Ela trouxe Baal para que o povo de Israel viesse adorá-lo. Eu costumo dizer que Jezabel era missionária de Baal. Esta mulher trouxe este ídolo para Israel e, com a sua influência como a primeira dama, ela conseguiu muitos e muitos adeptos para Baal e ela conseguiu também montar uma grande corte de profetas. Pois bem, nessa crise espiritual tão grande, Deus levanta o profeta Elias, que aparece no cenário da história como um verdadeiro nômade. Não sabemos quem era o seu pai, quem era a sua mãe. A Bíblia não diz a genealogia de Elias, mas diz somente que ele chegou. Era, na verdade, um homem de Deus, porque, embora sendo um anônimo que aparecia, ele não tinha uma carta de recomendação, ele não era consagrado, não se diz que ele era um sacerdote ou um profeta reconhecido na época. E o resultado é que Elias se apresenta, mas se apresenta de uma forma toda singular. Embora sendo anônimo, mas ele postava uma autoridade. Ele mostrava que tinha autoridade de Deus na sua vida. Haja vista que ele vai se apresentar a Acabe. Não sei como ele conseguiu a audiência com o rei, mas não sei se ele pediu um favor a alguém, mas o importante é que ele chegou na presença de Acabe e ali então ele entrega a sua mensagem para o rei. E era uma mensagem dura, era uma mensagem que não trazia alegria para o coração do Acabe. Certamente Acabe era acostumado a ouvir tantos e tantos que ali chegavam no seu palácio. Chegou mais um e disse que não ia chover durante aqueles anos e foi embora. Porém, senhores, a palavra de Elias era diferente. Não era a palavra de qualquer um homem, mas era a palavra de Deus na boca do homem chamado Elias. E porque ele era um profeta de Deus, escolhido por Deus, Deus fez a sua palavra se cumprir no ministério de Elias. Imagine, senhores, que nesse seu ministério, a Bíblia nos conta que passaram 3 anos e 6 meses sem chover. Elias então volta à presença do Acabe, se apresenta a ele, e a esta altura Acabe já o aceitava como profeta, já o respeitava como profeta, já sabia da autoridade que Deus havia entregue no ministério de Elias. E ali, ao ouvir a sua mensagem, nos diz a Bíblia que Acabe, após fazer um desafio ao Deus Baal, aos profetas de Baal, ao Deus Azerá, aos profetas daquele Deus, enfim, foi um desafio a toda a corte religiosa da época. E Elias não temeu, porque Elias sabia que um com Deus é maioria em qualquer lugar. Elias então se aproxima do rei, naquele teste, naquele desafio, ele se apresenta diante dos profetas todos e manda que eles clamem pelo seu Deus, para que o seu Deus possa responder. Como Baal não era Deus, Azerá não era Deus, eram apenas ídolos, eles não puderam responder.
Porém, Elias tinha no seu coração uma fé fervente. Ele sabia que Deus estava com ele. Naquele instante, após os seus antagonistas que ali estavam, inimigos da obra de Deus, que ali estavam, haviam já se cansado de clamar aos seus deuses e eles não responderam, Elias então chama a multidão a si e clama ao Senhor. Não fez uma oração muito longa, mas ele tão somente pediu para que Deus provasse que ele era seu servo e que Deus era o Senhor de todo o poder. Para isto, Deus precisava mandar fogo do céu. E logo não demorou. Enquanto Elias pronunciava as últimas palavras da sua oração, o céu se abriu e o fogo de Deus desceu. Meus queridos amigos, meus irmãos, nós vivemos num mundo em crise. Há crise por todo lado. Crise em todos os fatores, crise política, crise social, crise moral, crise espiritual, crise por todos os lados. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, por melhor que seja o nosso governo, por melhor que o nosso governo se esforce com programas, com leis, enfim, todo esforço humano ainda é fraco para resolver crises de tamanha monta. Mas quero dizer a vocês, a solução para todas as dificuldades está na pessoa de Jesus. Ele, Jesus, é a solução, é o ponto número 1. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode resolver não só a crise do governo, não só a crise moral do povo, mas ele pode resolver também a sua crise espiritual. Busque em Jesus uma solução e ele tem para você um perdão, uma paz, uma alegria. Ele tem uma solução para a sua vida. Olha, a palavra de Deus, ela sempre aquece, consola, conforta e exorta a nossa alma a prosseguirmos. Como é bom ouvirmos a palavra de Deus ministrada pelo presidente da Convenção Geral. São conselhos que servirão para toda a nossa caminhada. Chegou! CPAD de Portas Abertas. Uma mega promoção com descontos arrasadores de até 70% em livros, bíblias, CDs e DVDs. Mas é somente no sábado, dia 9 de março, de 8 horas da manhã até às 8 horas da noite. Não perca essa oportunidade. Aproveite! Acesse o site cpad.com.br ou ligue para 0800 021 7373. CPAD de Portas Abertas. A proteção de sua família está em suas mãos. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Família Cristã no Século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a sua família. Revistas para as classes de berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD ou pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. E agora o Ministério Hebron canta Anseio por Ti. Por ti, tu que habitas no Santo dos Santos, assentado num trono de glória. Sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por ti. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado num trono de glória. Sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por ti, e o nome dele é o nosso amado.
férias, nada melhor do que viajar. Então embarque nas histórias da Bíblia com o kit de Escola Bíblica de Férias da CPAD. Ele possui conteúdo didático completo, do maternal ao juvenil, as instruções de ensino, as dicas de dinâmica para todas as aulas estão aqui. Ah, e tem itens exclusivos para os coordenadores das classes. Não fique de fora dessa. Kit de Escola Bíblica de Férias, um produto com a qualidade CPAD. O apóstolo João afirmou que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé de cada um dos filhos de Deus. Quem tem fé, como um minúsculo grão de mostarda, tem o ingrediente fundamental para andar de vitória em toda e qualquer circunstância. Veja agora mais uma das histórias de fé que o Movimento Pentecostal traz para você. Olá, estamos de volta com o programa Movimento Pentecostal, sempre falando das maravilhas, das grandes bênçãos de Deus e, logicamente, testemunhos que impactam o nosso coração. Hoje eu vou conversar com o pastor Hassan Youssef. Ele mora lá no norte do Iraque, um país que, para nós aqui do Ocidente, ainda é bastante obscuro, um país que persegue o Evangelho, mas Deus tem mudado essa situação, levantando homens e mulheres destemidos. Pastor Hassan, é uma bênção ter o senhor conosco nessa manhã. I'm very thankful to be here in Brazil. I'm very honored to be special in your program. Pastor Hassan, como é que foi a sua experiência de conversão a Cristo? I accepted Jesus in 92 because of my uncle. He left Iraq as a communist in 79, but he came back in 92 as a missionary. And he just came when the doors were open for him to come to Iraq again, just to tell us about the good news, what happened in his life. He accepted Jesus and he came to share that with a big family that he has in Iraq. I was 18 years at that time, and I was listening to him. He gave me a Bible, and this Bible was very precious to me because it was the first Bible I get as something that I own it. It's not common to have your own Bible in Iraq at that time. Even now, some places it's not common. Within the Christian families, it's not common to have your own Bible. So it was very precious to me. And he was teaching us, and during the night I was reading the Bible. Till within 1 month, reading the Bible, listening to his teachings, I accept Jesus in my life as Lord and Savior. That's how he saved me. Naturalmente, o senhor deve ter tido alguma experiência marcante nesse período de caminhada cristã. Qual foi ela? Many things happen in our life, bad and good things. When I say bad things, I don't mean like bad things that God changed even bad things to be a good things at the end. The things that changed our life mostly. I accepted Jesus in 92, and my wife, she accepted in 95. We got married in 96. But later we decided to leave the country because everybody was leaving the country. The situation wasn't good, and there was war and civil war in Iraq. So when she left, she was trying to reach her to be with her family in Sweden. When she left, we decided that she was gonna leave with my daughter, 3 years old at that time, 2001, and I was gonna follow them later. She left, but she was arrested, and she stayed in jail for 21 days outside Iraq, another country outside Iraq. But she came back miraculously. We sat together and we prayed, we repented for what we have done because we thought what people is thinking. We didn't obey the Lord. We knew that we had a calling, but we didn't obey it from the beginning. We did like Jonah did in the Bible. Jonah God told him to go to Nineveh to preach. He said, no, we're going to go to Tarsus, somewhere else. So we did the same thing. We did that mistake. But God changed everything. He called us in 2001. He spoke to us directly to start something. And in 2003 we started the church. And God is blessing the church since that time. Para nós aqui no Brasil, quando se fala de Iraque, nós temos ideia de perseguição, de dificuldades. É difícil ser um cristão lá no Iraque? É difícil se estabelecer na fé? My opinion, it's not hard to be a believer in Iraq only. It's hard to be a believer in the whole world, because sometimes freedom also is a bait from Satan
to keep you away from the Lord, to forget how He's blessing us. What's happening, in difficult situation, we remember Him, and we cry for Him, and we pray for Him. But when you have freedom, you don't do that. So I think both ways are hard. But to be honest with you, in Iraq we faced lots of problems, but thank the Lord, because now in northern part of Iraq, Kurdistan, where I live, there is a little freedom, and churches can be opened and have worship without no fear and no problems. But we see lots of people coming from other area rather than Kurdistan, facing lots of problems. And for them, yes, some people, they have been members of family, they have been kidnapped, members of family, they have been killed, and only because they are Christian, or they have a cross on the car, or they have a cross on around his neck. That's why he's been killed, or he has been kidnapped. It's difficult, but God is doing miracles also. He's saving lives, even through difficult situation. Lots of people, they only knew about, they are Christian by name, but the difficult situation became something good for them, because they became really believer and really Christian through this difficult situation. And God using everything for good. Even the people who left Iraq as a Christian by name, they experienced God in other countries because of the difficult situation that Iraq went through. E como é que o senhor se tornou líder, pastor naquela região lá do Iraque? When God calls you and you obey, He's rewarding that. Reward that. Because you have a vision, that's why God's work in your heart. When I got the vision from the Lord, I went following Him and supporting of people also in my country. And there's another missionary, Egyptian missionary. He was of great help to my life and to my family's life and to the church in Iraq. So God used him also in our life. That's how I became a leader and obey the Lord. Very easy. If you obey Him, you're going to do great things in your life. E como é que está a igreja hoje? Quais são os projetos e os desafios? The church is doing well. The church that I lead in northern Iraq, we started with 10 people. Now we are about 180 adult people only in the church. And church is growing. We started in small houses, but now we rented another house, then we built another place. Now we are building another place. It's bigger than what we have now, because God is expanding the vision in our heart, and He wants us to have more space to receive all these people coming to the church and accepting Jesus as Lord and Savior. Pastor, nós estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria que o senhor pudesse deixar uma mensagem aos brasileiros que acompanham o nosso programa, o Movimento Pentecostal. I want to say one thing, that I've seen lots of freedom here in Brazil, and I pray the same thing happens in our churches and happens in the whole country of Iraq. But I want to leave something with you. Be thankful for what you have, because a lot of churches, a lot of countries likes to have something like you have, the freedom that you have here in Brazil. I had a guy came to me and he told me, it's amazing that in Kurdistan, and where I live, he said, it's amazing that you can go to church whenever you want, and you can read the Bible whenever you want to read. This is a great blessing, and God has given us this opportunity, this freedom. It's not just to be relaxed, it's to pray more for countries that are in dangerous and countries that there's persecution in it, for them also to have this freedom and His kingdom be established in this world. Amen. Amém. É muito bom nós sabermos que Deus está sempre presente nas nossas vidas e que nós temos em quem confiar. Houve um tempo em que nós não tínhamos em quem confiar. Houve um tempo em que quando aconteciam as coisas, quando vinham as coisas do dia a dia, as lutas, as provas, nós não sabíamos a quem recorrer. Mas depois que a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador, é uma coisa inexplicável. Porque quando Deus vem habitar em nós, quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, mesmo em meio à tempestade,
nós sabemos em quem nós cremos. Mesmo em meio a todas as lutas, em meio a todas as provas, nós sabemos que podemos confiar no nosso Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está aí no meio do vendaval na sua casa, já aceitou Jesus como seu Salvador? Espere. Deus vai fazer um milagre. E se você está no meio do vendaval, não tem onde se apegar, não aceitou a Jesus, faça uma coisa, aceite a Jesus agora. Você pode ajoelhar aí na sua casa agora. Falar, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. E aí você vai ver as coisas mudarem. É simples assim? É simples assim. Muitas religiões ensinam que você tem que fazer tanta coisa para chegar perto de Deus. Mas a Bíblia diz que para nós chegarmos a Deus, somente através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E é simples assim. Jesus veio como um homem simples, um pescador, para mostrar que na simplicidade é que Deus opera. Então Deus quer operar na sua vida também. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essa tempestade vai ceder. Pode acreditar. Em nome de Jesus. Até sábado que vem com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.